Há dias em que o coração parece correr mais rápido que o tempo. A mente se enche de vozes, cenários e medos que ainda nem aconteceram. O corpo está aqui, mas o pensamento vive um passo à frente, imaginando o pior, revivendo o passado, tentando controlar o que nunca esteve em suas mãos. É assim que a ansiedade começa, silenciosa, invisível, mas sufocante. Ela se alimenta da nossa necessidade de controle, da ilusão de que podemos prever o amanhã, de que existe segurança absoluta em um mundo que muda a cada instante. Mas existe um caminho antigo, nascido entre mármores, guerras e sabedoria, um caminho trilhado por homens que, mesmo diante da incerteza, aprenderam a viver com serenidade. Homens que enfrentaram impérios, exílios, perdas e a própria mente, e ainda assim encontraram a paz. Esses homens eram os estoicos, e hoje você vai conhecer 5 lições deles, 5 chaves que podem abrir a porta da sua mente e te libertar da prisão da ansiedade. E antes de mergulharmos nessa jornada, quero te pedir algo simples. Se este tema ressoar com você, se em algum momento sentir que essas palavras te tocam de verdade, curta este vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Isso não é apenas um gesto simbólico, é o combustível que mantém esse espaço vivo, que permite que mais pessoas encontrem o mesmo caminho que você está trilhando agora. E mais importante, assista até o final. Porque no fim desta jornada eu quero te revelar uma verdade estoica que pode mudar para sempre a forma como você lida com o medo, a incerteza e o tempo. A primeira lição estoica para vencer a ansiedade é talvez a mais poderosa de todas: o controle do que depende de nós. Epicteto, um dos maiores filósofos do estoicismo, nasceu escravo em Roma. Ele não tinha poder sobre sua liberdade, sobre suas posses, sobre o destino que o império lhe impôs. Mas ele descobriu algo que ninguém podia tirar: o domínio sobre si mesmo. Foi ele quem disse: há coisas que dependem de nós e há coisas que não dependem de nós. Essa frase simples contém o coração de toda a filosofia estoica. Quantas vezes a ansiedade nasce da tentativa desesperada de controlar aquilo que jamais estará sob nosso domínio? Tentamos prever o futuro, evitar a dor, controlar as reações dos outros, o julgamento alheio, as circunstâncias do mundo, e quanto mais tentamos segurar o que não se pode segurar, mais escapa entre os dedos. É como tentar conter a água com as mãos. Epicteto ensinava que a verdadeira liberdade nasce quando paramos de resistir à realidade. Ele acreditava que o sofrimento não está nos fatos em si, mas na forma como reagimos a eles. É por isso que ele dizia: não é o que acontece com você que importa, mas como você reage ao que acontece. Essa é a essência da serenidade estoica. Quando você compreende que não tem controle sobre o mundo, mas tem controle sobre sua mente, começa a respirar de novo. Quando percebe que pode escolher sua reação diante da tempestade, o caos perde o poder de te dominar. Marco Aurélio, o imperador filósofo, escrevia para si mesmo todas as manhãs. Ele se lembrava de que enfrentaria pessoas ingratas, arrogantes e difíceis. E ainda assim dizia: nada disso poderá me ferir, pois não depende de mim que elas sejam diferentes. Apenas depende de mim não me tornar como elas. Essa prática diária era seu escudo mental, uma preparação espiritual para enfrentar o dia com equilíbrio, sem deixar o comportamento dos outros invadir seu centro de paz. A ansiedade, muitas vezes, é o resultado de uma mente que tenta controlar o incontrolável. Queremos que o mundo siga nossas regras, que as pessoas correspondam às nossas expectativas, que o destino siga o roteiro que criamos em silêncio. Mas o mundo é um rio em constante movimento e lutar contra o fluxo só nos faz cansar. O sábio estoico aprende a ser como a pedra que permanece firme mesmo quando o rio muda de curso.
Ele aceita o que não pode mudar e concentra toda a sua força no que pode. Suas ações, suas decisões, seu caráter. Epicteto dizia: você quer ser invencível? Então não lute por aquilo que não depende de você. É nesse princípio que nasce a tranquilidade. Quando você desiste de tentar controlar o que está fora de você, algo extraordinário acontece. Surge espaço dentro da mente, espaço para respirar, observar, escolher. A ansiedade aos poucos vai perdendo seu domínio, porque você para de lutar contra fantasmas, para de temer o que não existe ainda. Começa a entender que o futuro, por mais incerto que seja, nunca será mais poderoso do que o momento presente. E é exatamente aqui que o estoicismo se transforma em prática. Você não controla o que sente, mas controla como reage ao que sente. Não controla o amanhã, mas controla o que faz hoje. Não controla o mundo, mas controla sua presença nele. Quando você internaliza essa lição, a mente se acalma. Você deixa de ser escravo dos pensamentos e passa a ser o observador deles. E é nesse instante que a verdadeira paz começa. Essa foi a primeira lição. E ela é o alicerce das demais. Sem ela, qualquer busca por equilíbrio será como construir uma casa sobre areia. Na próxima lição, você vai conhecer um princípio que os estoicos chamavam de amor fati. Mas antes de seguirmos, lembre-se, se essa mensagem fez sentido para você até aqui, curta o vídeo, se inscreva e ative o sininho. Isso faz toda a diferença para que este conteúdo chegue a mais pessoas que, assim como você, buscam um pouco de paz em meio ao caos. Agora prepare-se para mergulhar ainda mais fundo, porque a segunda lição estoica vai te ensinar a aceitar o destino não como inimigo, mas como parte de quem você é. Lição 2. Amor. Fati, a aceitação do destino. Há uma frase de Marco Aurélio que ecoa como um sussurro da eternidade. Ame o destino que te foi dado, pois o que é necessário acontece. Essa ideia, chamada pelos estoicos de amor fati, o amor pelo destino, é talvez uma das mais belas e difíceis de compreender, e também uma das mais libertadoras para quem vive prisioneiro da ansiedade. A ansiedade é o desejo de que as coisas sejam diferentes do que são. É a resistência ao presente, a guerra silenciosa contra o que a vida traz. É a tentativa de negociar com o universo, como se pudéssemos reescrever os acontecimentos. Mas o estoico sabe, o que acontece, acontece por uma razão que está além de nós. Não é um castigo, nem um prêmio. É simplesmente o fluxo da existência. Aceitar o destino não é desistir da vida, nem cruzar os braços diante da adversidade. É reconhecer que há forças maiores em movimento e que lutar contra elas é se ferir com a própria espada. O amor fati não é resignação, é coragem. É olhar para tudo o que acontece e dizer que venha, eu aceito, eu aprendo, eu amo. Sêneca, outro mestre do estoicismo, dizia: não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que elas se tornam difíceis. Ele acreditava que tudo o que a vida nos traz, perdas, fracassos, dores, são oportunidades para o fortalecimento da alma. O sofrimento, para ele, era o campo de treinamento da virtude. Quando você começa a aceitar o destino, a ansiedade começa a perder seu alimento, porque ela vive do medo do que virá. Mas se tudo o que vier for bem-vindo, se até o inesperado for recebido com serenidade, o medo não tem mais onde morar. Pense nas ondas do mar. Elas nunca param. Algumas são suaves, outras violentas, mas todas fazem parte do mesmo oceano. Assim é a vida. E você não é o capitão tentando controlar as ondas. Você é o surfista que aprende a dançar com elas. O estoico não tenta mudar o fluxo, ele aprende a fluir com ele, com dignidade e aceitação. Epicteto dizia: não deseje que as coisas aconteçam como queres, deseja que aconteçam como acontecem, e tua vida será tranquila.
É uma lição simples, mas profundamente transformadora. Quando você para de exigir que a vida se encaixe nas suas expectativas, descobre a paz que estava escondida naquilo que sempre foi. Essa aceitação tem um poder imenso sobre a ansiedade, porque a maior parte das nossas angústias nasce do medo de perder. Perder o controle, perder alguém, perder algo. Mas se tudo o que vem é bem-vindo e tudo o que vai era necessário, não há mais o que temer. A mente se acalma, o coração se entrega e o corpo respira em paz. O amor fati é, portanto, o segundo passo para vencer a ansiedade. Aceitar o que é, amar o que vem, confiar no que vai. E quando você aprende a aceitar, algo mágico acontece. Você começa a viver o presente com mais leveza, mais clareza, mais presença. E é aqui que nasce a terceira lição estoica. Lição 3. A impermanência e o presente. Marco Aurélio escrevia em seu diário: não vivas como se fosses viver 10.000 anos. O destino está à tua espera. Enquanto vives, enquanto ainda é possível, sê bom. Ele sabia que o tempo é o bem mais precioso e mais frágil que temos. Cada dia é uma centelha que se apaga. Os estoicos acreditavam que a consciência da impermanência é o antídoto para a ansiedade. Porque a ansiedade é o medo do que pode acontecer. E o medo só existe quando esquecemos que tudo é passageiro, inclusive o medo. Sêneca dizia: enquanto adiamos, a vida passa. Quantas vezes você já se pegou adiando a felicidade, esperando o momento perfeito, o dia certo, as condições ideais? Mas o momento perfeito nunca chega, porque ele é o próprio presente. Quando você entende que tudo muda, o tempo, as pessoas, as emoções, você começa a apreciar o que tem agora. A ansiedade tenta te arrastar para fora do momento presente, mas o estoico sabe que o único lugar onde existe poder real é aqui. Epicteto ensinava que devemos viver cada dia como se fosse uma vida inteira. Isso não significa agir com pressa, mas com presença. Significa perceber o valor do agora e se libertar da ilusão de que a felicidade está sempre no próximo passo. A prática estoica para isso é simples, mas profunda. Observe: quando a mente se encher de preocupações sobre o futuro, volte ao agora. Respire, observe seus pensamentos sem julgá-los. Lembre-se, eles são como nuvens, passam, mudam de forma e nunca são o céu inteiro. A impermanência é libertadora, porque se tudo passa, até a dor passa. Se tudo muda, até o medo muda. E se o tempo leva tudo, ele também traz. A ansiedade perde força quando você entende que o agora é o único tempo verdadeiro. E é aqui que nasce a quarta lição, aquela que transforma o entendimento em prática viva, o domínio interno e a virtude. Lição 4. O domínio interno e a virtude. Para os estoicos, a virtude era o bem supremo. Virtude não no sentido moralista, mas como a excelência de viver de acordo com a razão e a natureza. Ser virtuoso era ser íntegro, ser dono de si mesmo, agir com sabedoria, justiça, coragem e temperança. Os estoicos praticavam isso todos os dias. Eles treinavam a mente como um guerreiro treina o corpo. Quando algo os irritava, eles viam ali uma oportunidade de fortalecer a paciência. Quando perdiam algo, praticavam o desapego. Quando a vida os desafiava, cultivavam a coragem. O domínio interno não é sobre reprimir emoções, mas sobre compreendê-las. É sobre olhar para o medo, o nervosismo, a preocupação e decidir não ser guiado por eles. É entender que sentir não é o mesmo que se perder no sentimento. Quando você pratica o domínio interno, a ansiedade se torna apenas uma visita. Ela pode bater à porta, mas não fica. Porque dentro de você há um espaço de equilíbrio que nada abala. E quando o domínio interno floresce, a virtude aparece. E quando a virtude aparece, o caos perde o poder. Lição 5. A tranquilidade. Diante do caos.
Para o estoico, a tranquilidade não é a ausência de problemas, é a presença de sabedoria. É estar em paz mesmo quando tudo à volta desmorona. É encontrar silêncio mesmo no meio do ruído. A ansiedade é o caos dentro da mente. Mas quando você pratica as 4 lições anteriores, o controle do que depende de você, a aceitação do destino, a presença no agora e o domínio interno, começa a perceber que o caos externo não precisa ser o caos interno. A vida sempre trará incerteza, sempre haverá dor, perda, mudança. Mas a tranquilidade nasce quando você aceita isso e ainda assim escolhe a paz. Ser tranquilo diante do caos é ser como o céu diante da tempestade. A nuvem passa, o trovão grita, mas o céu permanece. Essas foram as 5 lições estoicas para vencer a ansiedade: o controle do que depende de nós, o amor pelo destino, a presença no agora, o domínio interno e a tranquilidade diante do caos. Juntas, elas formam o mapa da serenidade, o caminho de volta para casa, o retorno àquilo que sempre esteve dentro de você, a paz. Se alguma dessas palavras tocou o seu coração, se você sentiu que essa jornada fez sentido, eu te peço, curta este vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Comente qual parte achou mais marcante. E se não sabe o que comentar, comente. Paz é a nova meta. Isso é o que mantém este trabalho vivo e me permite continuar trazendo reflexões que possam te ajudar a encontrar luz nos dias escuros. E se você quer continuar essa jornada, há um novo vídeo te esperando aqui no canal, aparecendo agora mesmo na tela. Nele, nós vamos mergulhar ainda mais fundo na sabedoria estoica e descobrir como transformar dor em força e medo em coragem. Obrigado por estar aqui. Que a paz te acompanhe e que a filosofia te lembre todos os dias que você é mais forte do que pensa e mais sereno do que imagina. Até o próximo vídeo.